Foco no afeto de número 358, tema de hoje: julgar, culpar, condenar, punir e perdoar. Gente, é uma sequenciazinha, é um caminhozinho de rato, não é? A gente julga, tudo começa com julgamento, não é? Aí a gente culpa quando culpa, aí a gente condena, e a gente pune. E conforme for lá para frente, o dia que a gente tiver alguma grandeza de espírito, vamos dizer assim, não é? Ou que a pessoa que foi culpada por nós, ela se submete às nossas regras, aos nossos parâmetros, para ser perdoada, então aí a gente faz o favor de perdoar, não é? O perdão é uma coisa, é uma providência que eu entendo que nem sempre, é claro, mas ela, na maioria das vezes, é dotada de uma arrogância muito grande, né? Quem sou eu? A pergunta é: quem sou eu para perdoar alguém? A gente precisa ser alguém para perdoar a gente mesmo. Isso é imprescindível para que a gente possa continuar caminhando livre de amarras, de âncoras e de travas. Agora, uma pessoa perdoar a outra, isso não compete não compete a ninguém, alguém perdoar alguém. Não é? Ainda mais quando a gente percebe, a gente entende que quando uma pessoa comete um erro, ela está agindo de acordo com o nível de consciência dela, com o nível de percepção dela. Não dá, eu falei isso já em vários vídeos aqui e nunca é demais repetir. É o nível de consciência que produz as nossas ações praticamente. A gente quer fazer alguma coisa, como é que a gente vai fazer? De acordo com o nível de consciência. Tem gente que faz de um jeito mais bacaninha, mais sutil, mais construtivo, e tem gente que faz de um jeito mais destrutivo, mais predatório, mais bélico, competitivo. Tudo isso vai do nível de consciência. Nível de consciência não quer dizer instrução. Mundo acadêmico, isso tudo é muito importante, mas não é isso que determina a consciência. A consciência é aqui. Ok? A gente se instrui. Aí de repente, num dado momento, a gente faz o download. Na verdade, não é a instrução que vai parar no coração, a instrução apenas lembra a gente de uma sabedoria, de um conhecimento pré-existente. E aí sim vem à luz esta percepção, que é o advento da consciência. Não é? E aí a gente não faz mais. Quando adquiriu mesmo, quando adveio a consciência, a gente não repete mais aquela questão que eventualmente era passível, entre aspas, de perdão por parte do prejudicado ou por aí afora, né? Muito bem. Quando eu falo aqui de julgar, culpar, condenar, punir e perdoar, eu não estou falando daqueles parâmetros objetivos cartesianos que regulam o comportamento humano em sociedade para preservar a integridade física das pessoas. Eu não estou falando da lei, eu não questiono a lei, eu questiono numa outra instância como cidadão, mas aqui como uma alma que fala a respeito da liberdade de expressão amorosa do ser humano, não estou falando da lei. A lei é para o pessoal que cuida da lei, ok? Não é menos nem mais do que nada, é para o pessoal que está lá cuidando da lei. Respeite-se a lei, senão a gente sabe o que acontece quando não se respeita a lei coletivamente. Acaba a espécie humana, praticamente, não é? Eu aqui estou falando daqueles parâmetros subjetivos não escritos, não normatizados, que através da fofoca e outras formas de policiamento disfarçado tentam regular o comportamento humano em sociedade no sentido de reprimir a expressão pessoal e o jeito de ser de cada um, mesmo que não transgrida a lei. É disso que eu estou falando. Repito, daqueles parâmetros subjetivos não escritos, não normatizados, que através da fofoca e outras formas de policiamento disfarçado tentam regular o comportamento em sociedade, ou seja, reprimir, no sentido de oprimir, no sentido de limitar a expressão pessoal e o jeito de ser de cada um, mesmo que esta expressão não transgrida a lei. Os deformadores de opinião, tem os formadores de opinião, e eu costumo chamar de deformadores de opinião aqueles que pervertem
critérios da natureza básicos. Não vou nem falar leis da natureza, porque a natureza é muito grande para lei. Lei é um conceito humano muito básico, muito rasteiro, embora essencial para nós, ok? Mas em relação à natureza, meu Deus. Os deformadores de opinião escolhidos por uma elite da sociedade determinam o que fica bem e o que não fica bem. Isso é pregado através da grande mídia. Como numa lavagem cerebral, esses valores inventados são impostos aos cidadãos, que, uma vez com os cérebros lavados, estão prontos para julgar, culpar, condenar, punir e perdoar os infratores, entre aspas, de leis que nem foram escritas. Foram inventadas, não se teve a cara de pau de escrever. Ultimamente, 2019, a cara de pau está aumentando, estão tentando transformar em lei absurdos. A essas alturas, estão todos contaminados com a julgamentite aguda. Nos transformamos em julgadores compulsivos. Julgamos de forma velada, culpamos com prazer, aquele prazer que alivia a nossa dor, a dor da própria inveja em relação àquele que está fazendo o que sente, que está vivendo espontaneamente, ou mais espontaneamente do que a gente, não é? Então a gente culpa com esse prazer. Eu estou aqui me ferrando para poder conseguir alguma coisinha da sociedade, e está lá aquela ou aquele ali, livre, leve e solto, dá muita inveja. A pessoa não tem a coragem, ou melhor ainda, a entrega para se expressar como é. Então aí tem aquela reatividade destrutiva, que é de destruir o feliz. Se eu não sou feliz, ninguém pode ser feliz. Então nós julgamos de forma velada, culpamos com o prazer que alivia a dor da própria inveja em relação ao que está lá sendo saudável. Condenamos através da fofoca, punimos com o desprezo. E só perdoamos se o condenado aceitar a punição, se humilhar, pedir clemência e implorar por aceitação. Quando julgamos as pessoas como sendo más, mesmo achando que temos informações suficientes para julgar, estamos sempre nos projetando nelas. Estamos falando de nós mesmos, não raro exercendo admiração, por incrível que isso possa parecer. Admiração e inveja por elas serem ou fazerem algo, alguma coisa, para o que não temos a mínima coragem. Quando julgamos as pessoas como sendo boas, mesmo achando que temos informações suficientes para esse julgamento, estamos sempre nos projetando nelas também. Estamos falando de nós mesmos, não raro exercendo admiração e inveja, por incrível que pareça, por elas fazerem ou serem algo para o que não temos a mínima coragem, ou melhor, entrega. Quando ficamos incomodados, decepcionados ou indignados por não entendermos o outro, então está na hora de pesquisarmos um pouquinho, estudarmos, observarmos a si próprios e principalmente meditarmos. A bendita meditação. Se fizermos essa lição de casa, entre aspas, não julgaremos mais. Respeitaremos a nós mesmos e aos outros. Quando ficamos confortáveis ou confiantes ou tranquilos por acharmos que entendemos o outro, então está na hora da gente pesquisar, estudar e observar a si próprio e principalmente meditar também. Se fizermos essa lição de casa, não julgaremos mais. Respeitaremos a nós mesmos e aos outros. Não é possível entender ninguém. Ninguém. Não dá para se entender alguém. A gente não entende nem a gente mesmo. A gente pode apenas sentir alguém, isso é uma outra história. E esse sentir não dá para traduzir em palavras. A gente tenta, mas só fala bobagem. Quando julgamos os outros, estamos relatando o nosso autoconceito. Não dá para entender o outro. Então eu imagino que se ele faz tal coisa, olha desse jeito, respira desse jeito, então ele é isto. Eu dou um carimbo, dou um nome para aquilo ali. Eu reduzo a amplitude inimaginável do exercício de um ser humano a um nomezinho.
por mais amplo que seja o espectro semântico desse nomezinho que eu venha dar para aquela pessoa, para o que ela é. A gente julga porque a sociedade criou um sistema de policiamento em que cada cidadão policia o comportamento do outro. Ninguém pode errar para com a lei. E tudo muito bem com isso. Repito, ninguém pode errar para com a lei. E tudo muito bem com isso. A lei é rasteira? É. A lei é básica? É. E precisa, é necessário por causa da disparidade de nível de consciência. Quando você tem uma comunidade que a disparidade de nível de consciência é muito grande, você precisa de regulamento, tem que ter regulamento ali. Porque senão o pessoal se destrói. Ou então o bando se desfaz. Agora, por outro lado, outra história, ninguém pode errar ou ser diferente para com o senso comum. Ninguém pode errar para com o senso comum, ninguém pode ser diferente para com o senso comum. Assim dizem os deformadores de opinião. É sempre um equívoco medirmos a nossa evolução pelo número de tropeços que cometemos, principalmente quando se é diferente da média das pessoas. E quem não é? E quem não é diferente da média das pessoas? Não parece. Quando você olha no social, não parece que cada um é diferente da média das pessoas. Até cada um que compõe a média das pessoas também é diferente. Mas não parece, porque fica quase todo mundo fingindo que é medíocre para não ser abandonado e nem desprezado. E é aí que pega, e esse é o ponto estrutural do nosso encontro de hoje. Vou ler isso aqui de novo. É sempre um equívoco medirmos a nossa evolução pelo número de tropeços que cometemos, principalmente quando se é diferente da média das pessoas. E quem não é diferente da média das pessoas? Não parece que cada um é diferente do outro. Porque fica quase todo mundo fingindo que é medíocre para não ser abandonado e nem desprezado. Cada tropeço representa um aprendizado. Quando se é diferente da média das pessoas, cometemos erros e acertos diferentes do que a média das pessoas comete. São as diferenças entre nós que nos enriquecem. Meu Deus! Uma sociedade formada por pessoas que têm o direito de serem como são, tem a seu favor um gigantesco manancial de criatividade coletiva existencial. Todo mundo ganha com isso. Uma sociedade de fato intuitiva, sábia, permite que cada um seja o que é. Eu não estou falando aqui, eu volto a repetir, porque tem algumas pessoas que têm muita dificuldade de entender que eu estou falando para níveis de consciência diferentes, me referindo a níveis de consciência diferentes. Diferente do jeito que todo mundo é. Ah, então tem um cara que sai matando, eu tenho que respeitar. Não é isso. A lei a gente tem que respeitar. Existe a regra. Tem a regra para a gente não acabar com o outro, não destruir o outro. Não é disto, repito, não é disto que eu estou falando. Eu estou falando de um andar mais alto, de uma oitava mais acima. Ok? Mais sutil, quando pega no existencial, na expressão do caráter de algo único que cada um de nós é e precisa expressar, a bem de si próprio e da coletividade. E quando isso acontece, todo mundo ganha com isso, porque a gente tem uma dinâmica criativa muito grande. O seu jeito de ser diferentão do meu jeito diferentão de ser nos ensina mutuamente, nos inspira mutuamente. Se eu encontro com você e eu falo oi, você fala oi. Tudo bem? Tudo bem? Tá um lindo dia, não está? Está. Talvez amanhã chova, verdade. Eu fico repetindo o que deu no jornal, que deu sei lá onde, né, que eu vi na internet, aquilo que está todo mundo falando. Vamos falar o que está todo mundo falando, que pelo menos eu não vou ser um diferente, né? Eu não vou ser mal interpretado, não é? Então tem que ser igualzinho todo mundo, parecido com todo mundo, com medo do desprezo e com medo do abandono. Então uma sociedade formada por pessoas que têm o direito de ser como são, tem a seu favor
um gigantesco manancial de criatividade coletiva existencial, e todo mundo ganha com isso. Quando por medo do desprezo, da fofoca e do abandono nos acovardamos em relação a sermos o que somos, aí sim a gente mergulha no mais amargo abandono. Com medo de sermos abandonados, mergulhamos no mais amargo abandono. Isso é uma frase minha que eu volta e meia publico aí no Instagram, no Face. Nós nos auto-abandonamos quando aceitamos esta anulação da gente mesmo no exercício social. Nós nos autodesprezamos quando aceitamos do social esse rigor extremo e desnecessário em relação à nossa expressão. Gente, é um suicídio de alma. Estou sendo muito dramático aqui e não é bem de alma, não é? Tem um incurso da alma, aquilo que me torna único, não é? A minha alma com este ego produz isto que eu exerço, e a sua alma com o seu ego produz outra coisa fascinante também, luminosa. Então quando a gente entrega isso, a gente aceita uma morte em vida, morte entre aspas, em vida. A resolução das questões do autoabandono e do autodesprezo, a resolução dessas questões não é linear. Toma esse remedinho aqui que passa. Não é isso. Não tem nada contra o bom remédio, não tem nada contra. Mas nesse caso não é isso. Começa pela meditação, a resolução das questões do autoabandono e do autodesprezo. Por quê? Porque foram vários fatores que levaram a pessoa a chegar a tal estado de medo extremo do abandono e do desprezo. Tem uma história dela que desembocou no autodesprezo, no autoabandono. A história de outra pessoa passou por caminhos semelhantes, coincidentes em alguns momentos, sim, mas é diferente. Mesmo que seja o mesmo caminho, ela lê de uma forma diferente porque ela é diferente. Então, a resolução dessas questões do autoabandono e do autodesprezo não é linear. A única coisa que é comum, mas no exercício dela não é comum, é a meditação. É um remedinho que serve para todo mundo, mas você medita de um jeito ou de outro, a gente faz silêncio físico, emocional e mental. Mas a minha prática de meditação é diferente da sua, do outro e do outro. Porque são egos diferentes. Os nossos egos, eles são muito parecidos, mas não são idênticos. Foram vários fatores que levaram a pessoa a chegar a tal estado de medo extremo do abandono e do desprezo. Fatores esses, o mais importante deles, a influência da grande mídia, que influencia a família, que influencia a escola, que influencia os amigos, que influencia os parceiros afetivos, que influencia os colegas de trabalho, que influencia a sociedade como um todo. Isto é genérico para toda e qualquer sociedade? Não, para uma sociedade em que a humanidade encontra-se ainda em estado de praga biológica, bélica em relação a si própria, aos outros e ao meio ambiente. Pronto, está todo mundo virado no giraia, todo mundo bélico, todo mundo destrutivo. Na excelência não. Na excelência eu nem estaria aqui falando. Não precisaria nem convidar as pessoas para focar no afeto, já estariam, não é? De uma forma consciente ou não, todos esses fatores terão que passar por ajustes e isso leva um tempo. Esses fatores que levaram a pessoa a se autoabandonar, a se autodesprezar. Para você foram tais fatores. Para mim, alguns coincidentes. E mesmo os coincidentes foram vividos de uma forma diferente para mim. E para o outro, diferentes também. Podem ser coincidentes, sim, mas não idênticos. Então, de uma forma consciente ou não, todos esses fatores terão que passar por ajustes e isso leva um tempo. Que tempo que leva isso? Que é a pergunta que o ego mais gosta de fazer. Quanto tempo demora isso, hein? Quanto tempo demora para ficar belezinha, legal, né? Que tempo? É o tempo de cada um sem atropelos. Pronto. Não dá para responder em números. São tantos tempos. Não dá. A pressa em curar rapidamente o medo extremo do abandono
e do desprezo, apenas será um problema a mais. Vai causar mais medo, mais abandono e mais desprezo. A aceitação de que a gente é falível e de que a gente tem um ritmo próprio para tudo produz mais acertos. É óbvio isso, não é? A meta é a gente se sentir aceito, pertencente ao grupo humano e querido pelas pessoas, independente de como as pessoas agem com a gente. Como é que eu vou me sentir aceito se de repente tem aquela que me despreza? Quando eu entendo que são níveis de consciência diferentes, meu Deus do céu, eu estou levando como desprezo, uma pessoa não está nem me enxergando, não está me percebendo. Ela tem culpa disso? Ninguém tem culpa de nada. É nível de consciência. Eu estou bem, eu medito, eu descobri quem eu sou. Estou dizendo isso na excelência, né? Não eu, Arli, na excelência, uma figura aqui, se eu medito, eu estou na excelência, eu estou bem, tá tudo legal comigo. Então eu estou bem. Aquela pessoa me despreza, ou não me deu atenção, ou me olha torto, ele não está me enxergando. Está tudo bem. Está tudo bem. Por isso, antes de tudo, a gente precisa aceitar, pertencer e querer bem a nós mesmos. De uma forma consciente, a gente precisa focar nessa meta, sentindo esta meta como uma realidade já existente. É o princípio da cocriação. Se eu estou fora de mim, se eu estou mergulhado no autoabandono, no autodesprezo, e eu quero sair disso, eu quero me aceitar, ok? Eu quero estar comigo, pertencer a mim mesmo, eu quero ter apreço a mim mesmo, eu preciso imaginar isso antes e começar a fantasiar isto sem expectativas. Aumentando essa fantasia. Aí pode aumentar o volume da fantasia, sou eu comigo mesmo, tudo bem. Então, de uma forma consciente, a gente precisa focar nessa meta, sentindo esta meta como uma realidade já existente. Realidade esta que está sendo trazida à luz ao longo de um tempo totalmente nosso, subjetivo e sábio. Porque eu medito. Se eu medito, logo a sabedoria vem. E cada vez mais me deixo reger pela sabedoria, ao contrário de antes, em que eu me deixava reger pelo medo do abandono e medo do desprezo. O caminhar em direção a essa meta começa com a meditação. Quando alguém se aceita por inteiro, os medos e, portanto, os problemas começam a desaparecer. SOS meditação. Não existe erro maior do que julgar-se mal por ter errado ou por ser diferente. Não importa o que você tenha feito, você sempre faz o melhor que o seu nível de consciência permite. Ninguém é hábil o suficiente para julgar ninguém, nem a si mesmo. Julgamentos e comparações são típicos de consciências ainda muito primitivas. Gaste o seu precioso tempo e a sua valiosa energia com autoconhecimento. Quem não julga, não culpa. Portanto, não condena, portanto, não pune. E por isso não precisa nem perdoar. Tudo começa com julgamento. Quem julga, quem culpa, quem condena, quem pune e que precisa perdoar, um belo dia, esse quadro, julgar, condenar, punir, perdoar, isso é só problema. Perda de tempo e energia. Se não julgar, é só alegria. A questão está no julgamento. A gente começa quando começa a julgar. Essa encrenca toda começa quando a gente começa a julgar os outros. Por pior que possa parecer agora, ser você mesmo é o melhor que você pode fazer para você e para toda a humanidade. Comece por meditar e por trocar julgamento por compaixão. Ao invés de julgar, eu vou exercer a compaixão, que não tem nada a ver com dó. Compaixão. Comece por meditar e por trocar julgamento por compaixão. Foco no afeto.